Olá pessoal, bom dia. Então, a receitinha de hoje vai ser um pãozinho salgado, tá? Recheado, tá bom? Bom, eu tô com 3 copos de 180 gramas de farinha de trigo, tá? Vou colocar também uma colher de sopa bem cheia, tá? Meio pacotinho, tá? De fermento para pão, tá? Esse pacotinho aqui, tá? Meio pacotinho desse, dá uma colher de sopa bem cheia. Vou usar também uma colher, tá, de cafezinho de sal, ou sal ao seu gosto, tá? Aí nós misturamos, tá, essa mistura. Bem, misturei todos os secos, né? Então agora eu vou colocar, reservei aqui um copo também de água, mas não sei se vou usar toda, a gente vai vendo, tá? Eu tô usando a água morna, tá? Mas pode usar também em temperatura ambiente, se você preferir, tá? Aí eu vou colocando, tá? E vou até ela ficar uma massa assim lisa, que não fique dura demais nem mole demais, tá? Aí vamos misturando. Então, pessoal, eu usei toda a água do copo, tá? Foi certinho, tá? Para 3 copos de farinha de trigo, né? De 180, um copo de água de 180 também, tá? Aí deu aqui, ó, um pouquinho grudento, né? Aí o que você faz? Você coloca numa pedra, tá? Bota assim, só joga assim pouca coisa de farinha de trigo, tá? Só para você sovar 5 minutinhos e coloca aqui de volta e coloca uma tampa bem tampadinha e deixa em lugar que não tenha corrente de vento, tá? Um lugarzinho quentinho, tá bom? Até dobrar de tamanho. Então ela ficou em um ponto que não tá nem precisando de colocar farinha de trigo, tá? Tá ótima. Então, pessoal, aqui eu começo com o recheio, tá? Do pãozinho. No caso, o recheio é de sua preferência, tá? Mas eu tô usando recheio de sardinha. Até uma sardinha da panela de pressão que tem um vídeo aí abaixo, tá? Aí eu escorri aquele molho que ficou junto com a sardinha, né? Aí você coloca sardinha a gosto, né? Eu tenho aqui uma porção e 80 gramas de azeitonas, né? Sem a semente, sem o caroço, uma colher de sopa de mostarda e uma colher de sopa de orégano, tá? Aí eu dou uma quebrada nesse negócio, não muito pequeno demais não, e envolvo aqui com essa mistura. Então, pessoal, numa panela eu coloquei 2 dentes de alho com um pouco de óleo a gosto, tá? Deixei fritar e coloquei uma cebola média cortado grande, mas você pode cortar do jeito que você preferir, tá bom? Aí a gente deixa fritar um pouco, tá bom? Então, fritou um pouco, então eu juntei aqui 3 colheres de sopa de farinha de trigo, que eu quero fazer um cremezinho, tá? Aí eu vou misturar bem e vou colocar essa água aqui da sardinha, tá? E se precisar, a gente pode terminar com leite ou mais um pouquinho de água, como você preferir. Então, eu coloquei aquela água que eu mostrei pra vocês, toda, e misturei. Eu peguei para lavar o fundo, ó, botei mais um pouco. Mas esse creme aqui não tem mistério não, é só você ver um cremezinho leve aí, que não fica duro demais, tá? E nem mole demais. Então, aí eu peguei o creme, tá? Ó como é que ele ficou, ó. Né? Aí vou envolver aqui com a sardinha, tá? Tá misturada. Nossa espessura aqui, ó. Né? Então, pessoal, a massa dobrou de tamanho, tá? Aí eu botei uma farinha aqui, e aí a gente joga essa massa e vamos dividir o pãozinho, cortar ele em 2 partes ou uma mesmo, como você preferir o tamanho do pão, tá? Então, pessoal, dividi a massa em 2 partes, tá? Aí agora eu pego essa massa aqui e abro com o rolo, tá? Mas deixando sempre aquela lateralzinha assim, aquela bordinha. Vai espalhando mais pelo meio, entendeu? E deixando aquela bordinha, mesmo que seja pequenininha, tá bom? Então, pessoal, abri, você vê essa beiradinha aqui mais altinha, né? Então, aí a gente acrescenta o recheio, né? Aqui, vamos colocar o recheio, depois a gente enrola como se fosse um rocambole, né? E depois virando essas pontas para dentro. Então, coloquei o recheio, agora tô pegando e tô enrolando igual
o rocambole, como eu falei pra vocês, né? É que com uma mão só fica mais difícil para ensinar. Mas acho que todo mundo sabe, né? O que é enrolar um rocambole. Então, eu enrolei e depois que a gente termina de enrolar, você junto com a mão aqui, a outra aqui, pressionando assim pra dentro, entendeu? Pra dar uma franzidinha, entendeu? Aí depois você coloca aqui em uma assadeira, untada e enfarinhada, tá? Cobre e deixa em lugar sem vento, né? Até dobrar de tamanho, tá bom? Então, pessoal, já dobrou de tamanho, tá? Aí eu fui e coloquei aqui, não sei se dá pra vocês verem, um pouquinho de alecrim, tá? Opcional, e um pouquinho de sal grosso, ó. De sal grosso, caso você queira, tá? Você pode colocar orégano também, pode colocar um parmesão, o que você quiser, ou nada, tá bom? Bom, aí depois que ele cresceu, aí aqui no forno, eu coloquei a 150 graus, tá? Aí eu tô com uma assadeira aqui com água bem quente, tá? Aí você coloca os pães então pra assar e tampa, tá bem? Então, pessoal, o pãozinho acabou de assar, tá? Se você quiser deixar ficar mais dourado, você pode deixar mais dourado. Ele fica com a textura dura, assim, ó. Entendeu? Como se fosse mais crocante. Enquanto ele tá quente, ele fica crocante. Mas depois que esfria, já fica mais molinho, né? Mas não é aquela textura assim fofa, né? Porque é só uma capinha, né? Então, espero que você goste aí da receitinha, tá? Um beijo carinhoso para todos e até a próxima. Então, pessoal, eu cortei aqui um pãozinho, tá? Pra gente ter uma ideia como ficou. Aquela parte aqui que fica aqui da ponta, né? Que ficou sem o recheio. Olha só como ficou, né? Então, aí a outra partezinha ficou recheado, né? Eu cortei uma fatia aqui. Bom, como ele não ficou muito dourado, ele tá macio, tá? A gente aperta assim, não parece, mas ele tá macio. Mas se você quiser mais douradinho, é só você pincelar com gema, tá? Gema e manteiga, tá bom? Então, espero que você goste da receitinha. Ou se você achar que é pouco sal, eu achei que é um pouquinho, que ficou com pouco sal, tá? Então, se for seu gosto, você faz com mais um salzinho. Aí você experimenta na massa. Se você achar que deve colocar mais sal, você coloca mais sal, tá bom? Ou se não, bota mais um salzinho no recheio para temperar mais. Tá legal? Então, espero que você goste da receitinha.